Boa noite, estimados irmãos, estimadas irmãs, colegas, amigos, vocês que nos acompanham aqui todo domingo nessa reflexão de domingo à noite. A gente sempre reserva aí o Evangelho do dia e também tenta trazê-lo para a nossa realidade. O Evangelho de hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 9, que vai do versículo 18 ao 24. Nós não vamos ler, mas a gente vai fazer aqui a memória desse Evangelho e vocês vão aí lembrar. É quando Jesus ele está retirado, aí segundo o Evangelho de Lucas, ele está no lugar retirado, os discípulos aproximam dele e ele pergunta quem diz aí, o que o povo diz, quem ele é. Então os discípulos vão lembrar que alguns vão falar que ele é o próprio Elias, ou João Batista, ou algum dos profetas. E aí, logicamente, o Pedro vai dizer que ele é o Cristo de Deus. E aí ele vai dizer, vai finalizar o evangelho dizendo que aqueles que vão segui-lo têm que pegar a cruz e segui-lo, né? Que o Filho do Homem vai ter que sofrer e aqueles que forem segui-lo terão que pegar a sua cruz para fazer esse seguimento. Aqui é interessante observar que o evangelho de hoje ele nos coloca em três dimensões: a dimensão de Jesus Cristo com os apóstolos, a dimensão de Lucas com a comunidade em que ele vivia, e nós hoje, né? A pergunta ecoa para nós: quem é Jesus? Quem é Jesus Cristo? Os apóstolos, nós sabemos por todos os três evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, que os discípulos não sabem quem é Jesus. Na verdade, esses discípulos que vieram da Galileia, uma região periférica do mundo palestino da época de Jesus, ali surgiu um movimento chamado Zelote, que acreditava na libertação de Israel através da guerrilha, da revolução. Os fariseus também defendiam a ideia de um Messias que fosse governar, libertar Israel de todas as potências, bem como também os essênios, que propunham também uma guerra para libertar Israel dos poderes opressores. Portanto, o Messias, no geral, seria aí aquele que viria libertar Israel politicamente ou pela revolução, e esse Messias seria o governador. Um ponto importante é que os judeus acreditavam que, isso está na profecia de Malaquias, que o Elias deveria voltar antes desse grande dia do Senhor. E para muitos o João Batista era o próprio Elias. Então, por isso que essa resposta para uns é Elias, para outros é João Batista ou um dos profetas. Então os discípulos não sabem quem é Jesus. Esse é um ponto importante. Os discípulos só vão saber que tipo de Messias Jesus é. O messianato de Jesus o próprio Jesus o coloca diante daquela situação do servo sofredor do Isaías. Portanto, o Messias de Jesus é o príncipe da paz. O Messias de Jesus Cristo é aquele que vai sofrer, é aquele que vai para o matadouro como ovelha que vai ser tosqueada. E essa é a visão que Jesus tem. Enquanto os apóstolos, eles apostam em Jesus, o Messias que vai empreender a guerra. Porque, de novo, o movimento Zelote surgiu na Galileia no século 6 depois de Cristo, com um homem chamado Judas o Galileu. Então todos os apóstolos, com exceção de Judas, porque Judas não é da Galileia, né, ele é do sul, ali da região da Judéia, todos os apóstolos de Jesus que são da Galileia cresceram ouvindo essas histórias de um Messias libertador. Inclusive o convite de Jesus, eu vos farei pescadores de homem, era um símbolo da revolução. Então eles acreditavam que Jesus iria fazer uma grande revolução. Embora Jesus tenha demonstrado várias vezes que o caminho não era esse, mesmo assim os discípulos não entenderam. Eles só vão entender quando Jesus morrer, ressuscitar, e aí esse movimento nós chamamos de Pentecostes. Então os discípulos somente entenderão que tipo de messianato é de Jesus depois da morte de Jesus. Portanto, a resposta de Cristo, tu és o Cristo de Deus, ela é parcialmente verdadeira. Primeiro, a palavra Cristo é uma palavra grega, aqui é uma adaptação do Lucas, provavelmente o Pedro tenha falado do Messias de Deus. Essa resposta ela é parcialmente verdadeira porque a concepção do Pedro é do Messias político, do Messias guerreiro, enquanto Jesus é um outro tipo de Messias. Então Pedro não estava entendendo e aí Jesus reforça. Aqui, o Filho do Homem vai ter que sofrer, vai ter que dar a vida. E aqueles que querem me seguir vão ter que fazer a mesma coisa. Por quê? Porque o Cristo verdadeiro, o Messias verdadeiro, é aquele que defende os pequenos, é aquele que defende os pobres, é aquele que defende os excluídos,
é aquele que defende a mulher na época excluída, é aquele que defende os leprosos na época excluídos, é aquele que defende os cobradores de impostos na época excluídos, e assim por diante. Jesus, a opção, a orientação, o messianato dele está ligado aí à defesa dos pequenos e dos excluídos. E quem defende os pequenos e excluídos, logicamente, tem a sua vida ceifada, isso no mundo antigo como hoje também. Então, seja, se nós queremos imitar Jesus Cristo, nós devemos então assumir essa missão de Jesus, cuidar dos pequenos, lutar pelos pequenos, lutar pelos excluídos, lutar pelos pobres. Não que aqueles que os outros são excluídos do projeto, mas são chamados também a vestir essa bandeira. E quem defender os pequenos vai ter que enfrentar a cruz, as perseguições, vão perder emprego, como eu várias vezes perdi, vão ter que perder privilégios, e muitos deles vão morrer, como nós vimos aqui no Brasil, o caso do Dom e do Bruno na região amazônica. Então, essa foi a fala de Jesus em relação aos apóstolos. E de Lucas? Lucas está fazendo a mesma pergunta lá pelos anos 80, 85, para aqueles que ainda não entenderam Jesus. Que tipo de Jesus qual é a concepção que vocês têm de Jesus? Então, as primeiras comunidades também não têm essa clareza. E aí a pergunta serve para nós hoje, que tipo de Jesus nós seguimos? Recentemente nós vimos o presidente defender que Jesus só não comprou arma porque não tinha arma de fogo. Então é um Messias muito parecido com o Messias dos apóstolos, o Messias guerreiro, o Messias que mata, o Messias que vai enfrentar os poderes. Então, seja, muitos de nós equivocamos ao criar um Jesus na nossa cabeça que não existiu. Quantos de nós não fazemos do Messias um funcionário para atender às minhas necessidades? Quantos de nós não barganhamos com o Cristo, com Jesus Cristo? Se eu for à igreja, ou se eu pagar tal promessa, vai ter que acontecer isso na minha vida. Então, seja, muitas vezes nós queremos um Deus que seja nosso funcionário pessoal. Muitas vezes nós queremos um Jesus que chancele os nossos preconceitos contra homossexuais, contra as pessoas que estão na rua, ou na situação de rua, ou aqueles que estão presos. Então os nossos preconceitos têm que ser chancelados por esse Deus que eu criei, mas não é o Deus verdadeiro. Então o Evangelho de hoje nos convida a entender o Messias verdadeiro. Você quer seguir Jesus Cristo? O caminho é pelos pequenos, o caminho é pelos pobres, o caminho é pelos excluídos. A defesa de cada um desses te coloca diante do verdadeiro Jesus Cristo, o Messias de Deus. Espero que tenha gostado. Sempre compartilhe nossos vídeos para que outras pessoas possam ter acesso. E se você puder escrever na página História e Cristianismo, a gente agradece muito. Uma boa semana, abençoada, e que o Messias possa brotar dentro de você no sentido de defender os pequenos, os excluídos e os mais pobres. Um abraço, fique com Deus.